Então o diácono, da mesma sorte os diáconos, sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Então guardar o mistério da fé significa que o irmão vai estar cheio dos dons de diaconato, né, alcançado aí de maneira extraordinária pelo poder de Deus, pela ação de Deus na vida dos diáconos aí. Diga lá o Filipe, né, que era diácono da igreja e usado aí poderosamente nos mistérios e nos dons de Deus, tá? Bem legal. 9. Guardando o mistério da fé em uma pura consciência. 10. E também estes sejam primeiramente provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Então, quando você é escolhido pelo pastor, separado como obreiro pelo pastor, você vai ser provado por um tempo, né? Aqui na nossa igreja é assim, a gente separa os obreiros, eles começam a trabalhar por um tempo, até que sejam bem conhecidos do pastor e de todo mundo, e depois que eles forem conhecidos, né, que o pastor, aí então eles são levantados ao diaconato, tá? Beleza? Vamos lá. Verso 11 diz assim, ó, da mesma sorte, escutem, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Então, cuidado com a tua boca. Porque dependendo do que você fala, meu querido e minha querida, você pode aí ter um problema sério com Deus. Entendeu? E cair neste conceito de ser maldizente. Entendeu? O que é maldizente, pastor? É alguém que fala mal dos outros, diz mal de outra pessoa, fala mal dos outros. Então, muito cuidado. Olha o verso 11. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes. Não fique falando mal dos outros. Cuidado com a tua boca. Tá? Muito cuidado com a tua boca. Sóbrias e fiéis em tudo. 12. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Ok? Então, o obreiro da igreja, ele deve ter autoridade sobre a sua casa, cuidar bem dos seus filhos. Isso é bom diante de Deus. Certo, irmãos? Veja que nós precisamos observar o que a Bíblia diz, né? E eu queria ler de novo o verso 12, talvez você não tenha prestado atenção, vou falar de novo, diz assim, ó, os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Então o obreiro da igreja ele tem que governar a sua casa e não a dos outros. E o João Silveira, obrigado querido, Deus abençoe, preste atenção nisso. Você deve governar bem a sua casa e parar de ficar metendo o bico na casa dos outros. Obrigado, pastora Cília. Tá? Maria Clara, o diácono precisa ser casado? A Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que sim. Diáconos sejam maridos de uma mulher. Então, sim. Tá? Então, todos os ministérios da igreja devem ser exercidos por pessoas casadas. Todos. Amém? Sim, tem diaconisa sim. Tá falando das irmãs aqui agora. Tá? Então, os diáconos devem ser casados. Os presbíteros e pastores também. Ok? Pastor, mas não pode ser solteiro? Não. Para quê? Para que não seja suscetível às tentações do diabo. Entendeu? Tá? Oi, Cláudia Miranda. Bom dia para você também. Certo? Então, primeiro vem os obreiros, depois vem os diáconos. Primeiro os obreiros são separados, o pastor observa a igreja, vê aqueles que têm condições. Oi, Luzinete, Deus abençoe. Entendeu? A Luzinete disse assim, então Paulo não podia ser diácono, porque Paulo não era casado, não é? Isso que a Bíblia está falando, a irmã tem razão no comentário dela? Sim ou não? Ah, irmão? Por isso eu falo para você que nós precisamos ter o quê? Conhecimento da palavra de Deus. O apóstolo Paulo era casado, mas ele foi abandonado por sua esposa. Certo, irmão? E ele resolveu permanecer sozinho. Tá? Ele era casado. E quando ele se converteu, sua esposa abandonou ele. Seus filhos, todo mundo. Pastor, isso está escrito na Bíblia? Não. Mas está implícito no texto. Ele conta isso.
quando ele fala que fazia parte do Sinédrio Romano. Ok? O apóstolo Paulo fazia parte do Sinédrio Romano. Daí você fala, tá, mas isso está dizendo que ele é casado? Sim, está dizendo que ele era casado. Então vou ler de novo. 12. Os diáconos sejam maridos de uma mulher. Uma mulher. Sejam. O verbo está no imperativo, é uma ordem. Os diáconos sejam maridos de uma mulher. Entendeu? Então tem muita gente que é solteiro, por exemplo, como deve ser o caso de alguém aí, não sei, né? E daí fica defendendo aquilo que ele acha, ao invés de se submeter à palavra de Deus. Sacou? Então nós temos que nos submeter à palavra de Deus. E entender o que de fato a Bíblia diz. Entendeu? E obedecer o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, pastor, seja marido de uma só mulher. O verbo ser está no imperativo, irmão. É uma ordem. Ele não está perguntando se você quer, se você não quer. Ah, mas eu não quero casar. Ah, não, problema seu, irmão. Para exercer a função tem que ser casado, ponto. Entendeu? Ponto. Então, a gente precisa observar o que a Bíblia diz. Interpretar o texto adequadamente. Entendeu? E aí você vai perceber a diferença entre uma igreja onde os obreiros cumprem o que a Bíblia diz e uma igreja onde os obreiros não cumprem o que a Bíblia diz. É só você observar, você vai ver a diferença. Então, se a Bíblia diz no Novo Testamento que os diáconos sejam maridos de uma mulher, você fala para mim que o diácono deve ser solteiro? Pode ser solteiro? Só se você está contra a palavra de Deus. Né? Então, não brigue comigo, irmão. mas... A Bíblia diz que sim é sim e não é não. E o que passar disso é do diabo. A Bíblia é muito clara a esse respeito. Entendeu? Então você pode questionar a palavra de Deus? Não. Não. Não pode. Ô Lu, deixa eu falar pra você. A gente tem muitas pessoas na nossa igreja que são solteiras. Não tem problema nenhum de você congregar na igreja sendo solteira. Agora, a igreja é a instituição mais antiga formada sobre a base da família. Isso é uma coisa de Deus, você vai fazer o quê? As instituições, elas são firmadas e focadas sobre a palavra de Deus. Não quer dizer que você tenha que casar, ninguém te obriga a casar. Se você quiser. A Bíblia diz assim, que se você estiver abrasado, se case. Agora, se você quer ter um ministério na igreja, tem que ser casado. É o que a Bíblia diz, não é o que eu acho. Eu não acho nada. Entendeu? Eu não acho nada. Essas são as regras de Deus e as regras da palavra de Deus. Agora, você pode frequentar a igreja sendo solteiro, não tem problema nenhum. Nós estamos falando de ministério, é outra coisa. Quer exercer o ministério? Tem que ser casado. Agora, frequentar quantas pessoas? Nós temos muita gente aqui. 15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. 16. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então, qual é a função de nós lermos e estudarmos a Bíblia? Qual é a função? É de a gente aprender a palavra de Deus e viver dentro dela. Então, uma coisa é você ser membro da igreja, ser ovelha da igreja, tá tudo certo. Né? Outra coisa é você ser obreiro da igreja, você ser pastor, diácono, isso aí tem regras claras para que você possa andar dentro dos ministérios de fé da igreja. Tá? São coisas diferentonas e não se aplica o mesmo peso a todo mundo dentro da igreja. Tá? A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Então, para você exercer uma função dentro da igreja, né? Para você alcançar aí o diaconato, o presbitério, o pastorado, essas coisas e tal. Então você precisa se submeter às regras, né? A palavra de Deus para que isso aconteça. Agora, para ser membro da igreja, aí é tranquilão, né? Não precisa você ser casado, não precisa nada disso, né? Ter filhos, nada disso. Você pode ser solteiro, se você optar em ser solteiro, tá tudo bem. Desde que você não esteja abrasado, porque a Bíblia diz que se você está abrasado, você deve casar. Se você não tá, tá bom. Né? Se não faz falta para você e você quer ficar sozinho, você pode. Né? Só não pode, então, desenvolver o ministério dentro da igreja em função disso. Tá? Ok, gente? Beleza? Tudo bem? Deus abençoe todo mundo aí. Deus abençoe a tua casa, a tua vida, tudo que você tem, tudo que você faz. Seja abençoado em nome de Jesus. Beijo, tchau.